Fala galera do Vascão, Sérgio Português na área, você já sabe, derrubou na área apenas. Galera, estamos de volta para mais um vídeo, vamos falar aqui a respeito aí desse jogo de amanhã entre Bahia e Vasco, jogo que será realizado lá na Fonte Nova, às 19h15, horário de Brasília. Mas antes de a gente estar começando esse vídeo aí, quero estar comunicando aqui uma novidade no canal. Agora eu vou estar trazendo aí nos dias que eu for gravar o vídeo, trazer nessa data histórica do Vasco aí, todos os acontecimentos do passado, da nossa história maravilhosa, já que o Vasco é o time que tem a história mais bonita do futebol brasileiro. Vou estar trazendo aí, na data do vídeo, algum acontecimento que veio porventura a estar fazendo parte da nossa história. E para começar, vamos falar aí a respeito do dia 5 de dezembro, que fazem aí exatos 37 anos da conquista do Campeonato Carioca de 1982. O Vasco vencia nessa ocasião o Flamengo por 1-0, o gol de Marquinhos. O Flamengo, que naquela época vinha com a equipe aí considerada a melhor equipe de todos os tempos do Flamengo. Em 1981 eles foram campeão mundial aí, campeão da Libertadores. E naquela época o Vasco ainda lutava contra a mídia, que teimava em estar ajudando o Flamengo a estar crescendo, que foi nessa época que o Flamengo começou a surgir para o futebol brasileiro. E ao ano anterior o Vasco tinha sofrido uma derrota para o Flamengo na final do Carioca, aí, o episódio do Ladrilheiro. E o Vasco em 82 conseguiu estar revertendo esse quadro com um time inferior aí, buscando aí na raça, na vontade, essa conquista aí há 37 anos atrás. Uma curiosidade foi que o Antônio Lopes, o maior técnico que o Vasco já teve aí, vencedor de vários títulos, estava começando a sua carreira e às vésperas dessa decisão resolveu aí mudar metade do time para poder estar surpreendendo o Flamengo ali, o time jogar de outra forma. Conseguiu, o Vasco venceu de 1-0, gol do Marquinhos, justamente o jogador que havia sido barrado, entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória, e o Vasco assim conseguia um título importante em cima do seu arquirrival. Em 1948 também o Vasco venceu do Fluminense por 2-0, e em 1950 o grande técnico aí, Oswaldo Oliveira, vascaíno, nascia nesse dia 5 de dezembro. O que nos reserva a história do Vasco nesse dia 5 de dezembro. E hoje vamos ter mais um jogo para marcar a história do Vasco, um Bahia e Vasco, jogo importante, um jogo que já houveram aí 75 jogos nesse confronto. O Bahia leva uma pequena vantagem de um jogo, venceu 29, fez 106 gols, e o Vasco venceu 28, fazendo 102 gols. Também houveram aí 18 empates. O último jogo, que foi o desempate aí desse confronto, foi no primeiro turno aí, o Vasco perdeu para o Bahia em São Januário por 2-0. O Vasco jogou muito mal naquele jogo. O Gilberto, inclusive, naquele jogo ali, fez um golaço ali histórico, pegando uma bola do sem pulo maravilhoso, pegando o Fernando Miguel de surpresa. E o Vasco vai à reabilitação desse jogo amanhã contra o Bahia, buscando uma melhor colocação no campeonato, já que o Bahia ocupa a 12ª colocação, com um pontinho à frente do Vasco. Um jogo uma briga importante por posições. O Vasco vai ter alguns desfalques importantes aí nessa partida. Por suspensão, o Guarim e o Rossi não vão jogar, tomaram o 3º cartão amarelo. E o Vasco vai poupar aí a sua dupla de zaga titular. O Leandro Castan e o Henriques não vão jogar, sentiram um desconforto ali muscular, e a comissão técnica e o departamento médico resolveram estar poupando o jogador para a gente poder estar levando o time completo na última rodada contra a Chapecoense. Infelizmente, essa partida só vai valer mesmo ali a vaga para a Sul-Americana, já que hoje o Corinthians venceu o Ceará e acabou de vez com as nossas pretensões aí da Libertadores. O Vasco agora luta pela Sul-Americana, que já está praticamente garantida, mas por estar galgando aí posições maiores
O Vasco, se chegar ali a nona colocação ali, vai estar levando mais ou menos aí quase 4 milhões a mais do que na posição que está nesse momento. Nós vamos ter o retorno do Marcos Júnior, que na última partida contra o Cruzeiro não jogou por causa do protocolo da FIFA, aí, já que sofreu uma pancada na cabeça, e o protocolo diz que o jogador tem que ficar um tempo afastado da equipe para poder se recuperar da contusão. E o Vasco vai ter esse retorno importante, já que o Marcos Júnior é um dos titulares ali desse meio de campo. O Luxemburgo ainda não deu pistas do time que ele vai estar trazendo, levando no caso para esse jogo. A arbitragem vai ficar por conta aí de Felipe Fernandes Lima, auxiliado pelo Ricardo Júnior de Souza, também pelo Frederico Soares Vilarinho, todos de Minas Gerais, e pelo VAR, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, também de Minas Gerais. Espero aí que a equipe de arbitragem possa estar fazendo o seu melhor, não comprometendo a partida, já que é um jogo importante, vale uma colocação, vale dinheiro, é importante para as duas equipes estar conquistando uma posição, então que vença o melhor e que o melhor seja o Vasco. Como eu falei, a escalação ainda aí há algumas dúvidas por Luxemburgo estar escalando essa partida, mas eu creio que o time deve ser Fernando Miguel, Iago Pikachu, Werley, Ricardo e Henrique, o meio de campo, Richard, Andrei, Felipe Bastos e o Marcos Júnior, e o ataque deve estar jogando aí o Marrone e o Ribamar. Como eu falei, não houve aí a escalação dada pelo Luxemburgo. Acredito que ele possa estar levando esses jogadores aí, contando com a experiência do Felipe Bastos ali. Na minha opinião, eu botaria o Bruno Gomes e o Felipe Ferreira para estar jogando, mas eu acredito que ele vai estar levando aí o Marcos Júnior e o Felipe Bastos para essa posição dos dois que desfalcarão aí o meio campo do Vasco. É um jogo importante, jogo difícil. O Bahia vinha numa crescente muito boa no campeonato, vinha lutando ali nas primeiras colocações, e o time deu uma decadência, começou a cair a qualidade do seu futebol. O técnico Roger Machado estava sendo ameaçado, e na última partida conseguiu uma vitória fora de casa contra o CSA, dando uma acalmada aí no ânimo da torcida. O Vasco veio também numa vitória contra o Cruzeiro, importante, São Januário, está sacramentando de vez aí a sua permanência na primeira divisão. Então acredito que vai ser um jogo bastante disputado, um jogo aí que vai ser decidido ali nos mínimos detalhes, na bobeirinha que um time possa dar, o outro vai estar aproveitando. Acho que vai ser um jogo de poucos gols. O Vasco aí, na minha opinião, vai vencer esse jogo por 1-0, gol do Marrone, e eu espero que o Vasco possa estar vencendo aí para estar buscando essa posição a mais. É importante para a equipe, é importante para o clube, que vem atravessando aí uma maré braba aí nas finanças. Graças a Deus a nossa torcida abraçou mais uma vez o nosso clube. Agora já somos mais de 150 mil sócios torcedores. O Alexandre Campelo, numa live ontem no Atenções Vascaíno, disse que a expectativa é que o Vasco possa estar levando aí entre 6 milhões e 6 milhões e 400 com a arrecadação aí do sócio torcedor por mês. É muito importante a nossa ajuda. O Vasco está aí, a torcida do Vasco parece que está querendo mudar o Vasco. O Vasco aí no final de semana contra a Chapecoense, vamos jogar no Maracanã e com certeza vamos bater o recorde de público do estádio esse ano. Os ingressos estão voando. Hoje eu tive dificuldade para estar comprando meu ingresso para ir para o jogo. Consegui estar comprando ainda há pouco aqui, já quase 10h30 da noite. Consegui estar comprando o resultado, faltam poucos ingressos e só abriu para o sócio. A expectativa é que os 100% dos ingressos seja consumido aí pelos sócios torcedores. A gente demonstrando aí mais uma vez uma força da nossa torcida, mostrando a imprensa aí que teima em estar prejudicando o nosso time, não divulgam muito bem essa façanha que a nossa equipe está fazendo, mas a gente vai estar demonstrando aí que o Vasco não é um time que tem uma torcida, e sim uma torcida que tem um time. Valeu? Saudações vascaínas aí para todos. Espero vocês aí mais tarde
depois do pós-jogo, quem sabe aí com uma vitória. A gente está comemorando aqui uma vitória importante fora de casa contra o Bahia. Era o que eu podia estar trazendo aí a respeito desse jogo. Peço a vocês aí que comentem a respeito da novidade do dia aí do Vasco. A gente está trazendo momentos históricos da nossa história. Diz aí o que vocês acharam, se é importante aí a gente estar relembrando os nossos feitos. E a respeito do jogo de hoje contra o Bahia, dê seu resultado, diga aí suas expectativas e ajude o nosso canal a estar crescendo cada vez mais, se inscrevendo, curtindo e comentando aí, compartilhando com os amigos. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaínas.